sempre um prazer para mim colaborar com o Círculo Richard Wagner. Este é o resultado do convite, da proposta que a Teresa me fez durante este ano para apresentar uma palestra ou qualquer coisa no género no âmbito da programação do Círculo, neste ano tão estranho, como o ano passado, em que estivemos todos tão privados, não apenas de ópera e de muitas outras formas de atividade cultural, mas também do contacto pessoal, que é naturalmente insubstituível quanto a mim, apesar de todas as vantagens das novas tecnologias que naturalmente também têm aspectos amplamente positivos, nomeadamente o facto de podermos, por exemplo, hoje conversar sobre este tema, não presencialmente, mas por esta via. Eu propus à Teresa, quando falámos sobre o que é que poderia organizar, neste caso, propus à Teresa, e ela aceitou muito generosamente esta minha tentativa de cruzar dois interesses fortes da minha atividade e da minha investigação, que são, por um lado, a figura de Richard Wagner e, sobretudo, o impacto, a ressonância, as consequências, as tais consequências de Wagner, às quais já dediquei várias iniciativas anteriores. Isso por um lado, e por outro lado, o meu interesse também grande em vários aspectos da cultura russa, sobretudo dos séculos XIX, XX, e tentar fazer este cruzamento, para alguns talvez um pouco bizarro, entre o tema Wagner e o tema Rússia. Não é todos os dias, pelo menos entre nós, que se fala desta associação ou deste cruzamento. Em resumo, pareceu-me que poderia ter algum interesse conversarmos um pouco sobre, dito assim rapidamente, a recepção da obra, das ideias de Wagner na Rússia, porque quando falamos geralmente deste tema, desta questão do wagnerismo internacional ou transnacional, geralmente pensamos muito noutros espaços culturais mais próximos de nós, como sejam a França, em primeiro lugar. O wagnerismo é, de certa forma, uma invenção francesa, pelo menos em alguma das suas facetas, e naturalmente também nos interessa e também conhecemos alguns aspectos do impacto de Wagner noutros países, noutras culturas, mas não se fala muito em geral da relação entre o Wagner e a Rússia, provavelmente porque a Rússia é um país distante para nós, distante geograficamente, distante na língua, distante na cultura, e um país enfim, que não é muito conhecido do ponto de vista cultural mais aprofundado, digamos assim. E, bom, pronto, foi essa a razão que me levou a escolher este tema, a propor este tema ao Círculo Richard Wagner. E vamos ver se eu consigo fazer uma apresentação interessante e que tenha alguma utilidade para as pessoas presentes, a quem eu naturalmente agradeço desde já a disponibilidade para estarem aqui connosco hoje. Queria começar por dizer que, no princípio, quando comecei a pensar no tema, não tinha uma ideia muito exata de qual seria o âmbito cronológico, porque evidentemente não se pode falar de tudo, e eu acabei, à medida que fui trabalhando um pouco nesta apresentação, acabei por achar que era mais realista limitar o âmbito cronológico desta apresentação. Portanto, hoje eu só vou falar da recepção de Wagner na Rússia até à Revolução Bolchevique de 1917. Não que a influência de Wagner termine nesse ano, muito claramente não é o caso. Há muitos outros aspectos interessantes a considerar depois da Revolução de 1917,
mas essa parte terá que ficar para outra altura, porque senão não chegaríamos facilmente ao fim hoje. Portanto, espero não vos cansar demasiado com o tema hoje, para que fiquem com vontade, eventualmente, de termos uma continuação um dia e falarmos do resto desta história, que eu só vou contar uma parte hoje, para, enfim, tentar que isto não seja demasiado maçudo, demasiado maçador. Então, eu preparei um PowerPoint, uns slides e uns exemplos musicais para tornar esta apresentação mais interessante, e vou então partilhar convosco, vamos lá ver se eu faço isto tudo direito, partilhar convosco as imagens e o som. Penso que estamos a caminho e vamos lá ver se a tecnologia nos assiste. Estão a ver, certo? Então, vamos começar com música. Façam-me um sinal a dizer que estão a ouvir, se for o caso, está bem? Só para saber que isto está... que vão ouvir a música a seguir. Моя, счастье отца и гордость его. Прости, прости, прости. Если я мне с улыбкой, как бывало, коль не увижу больше тебя я, очей моих свет, моя костер тебе приготовлю, какой никогда не горел. Море огня скалу окружит, а небо взовется, робких разгонит. Боятся будут твоей скалы. Eu não sei qual é a vossa impressão, mas a experiência de ouvir ópera cantada numa língua diferente da língua habitual, ouvir Wagner em italiano, em francês, em russo, é sempre para mim uma experiência muito curiosa e muito estranha.
esta prática de cantar ópera noutras línguas, em traduções, conforme os países onde se cantavam. É uma tradição que nunca foi muito enraizada em Portugal, a não ser no sentido de que a ópera em Portugal foi cantada durante muito tempo, principalmente em italiano, mesmo, mas não na nossa língua, em português. Mas não era uma prática rara internacionalmente ao longo do século XIX e ainda amplamente no século XX. Muita ópera alemã, nomeadamente, era cantada noutras línguas, em italiano, em francês, em russo, conforme os locais onde se davam essas representações. Hoje em dia estamos menos habituados a isso e não sei o que é que se passa convosco. Eu, pessoalmente, quando ouço estas coisas, sinto sempre uma estranheza muito, muito particular, quase como se estivesse a ouvir outra música, quase que às vezes confesso que tenho dificuldade em reconhecer a música, uma vez que a língua é evidentemente parte integrante da música através da sua sonoridade própria, da sua musicalidade própria. E, portanto, eu escolhi este exemplo, que é um exemplo tardio, já dos anos 50, de um grande cantor, um grande baixo russo da época. Esta gravação é sensivelmente do início da década de 50, para ilustrar precisamente essa estranheza com que nós hoje em dia nos deparamos com estes testemunhos de uma cultura, neste caso a cultura alemã, a cultura da música de Richard Wagner, através do filtro de uma outra voz, de um outro timbre, de uma outra língua, de uma outra cultura. E isso serve um pouco de mote para esta minha palestra hoje, que foca precisamente esta ideia, ou esta pergunta de saber se existe um Wagner russo. O que é que nos pode ensinar sobre Wagner, a experiência da passagem da sua música, das suas ideias, pelo filtro, digamos assim, de uma outra cultura, ou de uma cultura outra, como gostamos de dizer atualmente. Naturalmente, há bastante informação sobre o assunto, não tanta quanto seria necessária, quanto eu gostaria. No fim, apresentarei alguma bibliografia para quem queira eventualmente aprofundar o tema, mas desde logo gostaria de apresentar um dos ângulos possíveis para o tratamento desta questão, as relações de Wagner com a Rússia, neste caso da parte de Richard Taruskin, que muitos conhecerão como um grande musicólogo da atualidade, um dos grandes especialistas internacionais na música russa, e que propõe esta ideia num prefácio, uma outra obra alusiva ao tema, e ele, neste caso, está a falar em geral, não apenas em relação à Rússia, mas também em relação à situação na Rússia, porque, segundo ele, em Wagner, os compositores buscavam meios, os escritores e os filósofos fins. E isto porque, naturalmente, como todos sabemos, Richard Wagner foi sempre muito mais do que um simples compositor. A sua obra tem, naturalmente, todas as facetas que lhe conhecemos, não apenas como compositor, como músico, mas como poeta, como ideólogo, como alguém que refletiu profundamente sobre a sua arte, que publicou muitíssimas páginas com um caráter mais teórico sobre questões políticas, sociais, filosóficas, estéticas, etc. E é também toda essa bagagem ideológica, teórica, complexa, que produz resultados, produz efeitos nos vários meios culturais em que circula, e que complementa a projeção da obra do compositor enquanto compositor. Veremos depois se esta tese do Taruskin se aplica inteiramente. Pessoalmente, até estou convencido que não. Veremos depois alguns exemplos de compositores que provavelmente também estavam interessados em não apenas nos meios
ou seja, nas técnicas composicionais em si mesmas, mas interessados também nos propósitos, nos fins, nos ideais representados pela música de Wagner. Mas esta é uma história longa que é sempre difícil de limitar em termos de saber quando é que começa, quando é que acaba. Eu diria que antes da história das relações de Wagner com a Rússia há uma pré-história. E essa pré-história por exemplo, pode corresponder a um episódio da vida ainda do jovem Wagner, quando ele aceita um contrato como, hoje diríamos, como diretor de orquestra, como diretor de um teatro, em Riga. Riga, que é, como sabem, hoje a capital da Letónia. Mas Riga, em 1838, na altura em que o Wagner lá está, como Kapellmeister do teatro, Riga fazia parte do Império dos czares, do Império Russo, embora fosse uma cidade marcada sobretudo pela tradição hanseática, portanto com uma forte componente alemã nessa altura, até do ponto de vista linguístico e cultural. E o jovem Wagner encontra em Riga um dos primeiros lugares profissionais no exercício das funções de maestro, de diretor musical. Portanto, embora não se trate ainda propriamente de uma relação direta entre Wagner e a Rússia, convém lembrar este episódio muito, muito precoce da própria vida, da própria biografia do compositor, que corresponde a estes anos passados em Riga. O que eu tenho aqui é um cartaz de um concerto, realizado nesta data, 19 de março de 1838, grande concerto vocal e instrumental, que termina, como talvez consigam ver, com um hino a Nicolau. Nicolau é o czar Nicolau I, um hino composto pelo próprio Wagner à glória deste czar, o que é uma ideia um pouco surpreendente se pensarmos que uma década mais tarde, sensivelmente, veremos Wagner, um Wagner revolucionário, participando nas barricadas de Dresden, combatendo toda a estrutura feudal, aristocrática, vigente na Saxónia do seu tempo. Portanto, toda essa faceta revolucionária do Wagner, e vemos aqui, curiosamente, o Wagner a dedicar uma composição de juventude a um autocrata, aliás, o czar Nicolau I, um dos mais autoritários, um dos czares mais autoritários da história. É uma obra de Wagner praticamente esquecida. Podem encontrá-la, podem ouvi-la no YouTube. Não é, evidentemente, um Wagner muito característico do ponto de vista musical, mas é um documento interessante. Como sabem também, esta estadia de Wagner em Riga termina de uma maneira bastante desastrada. O Wagner, essencialmente, abandona o lugar e foge de Riga. Foge de Riga clandestinamente para escapar aos credores. E isso terá alguma importância mais tarde, quando ele próprio vai visitar a Rússia pessoalmente, e ele conta na sua biografia, Mein Leben, a minha vida, que, na verdade, regressava à Rússia com algum receio, de ter problemas com as autoridades, com a polícia, etc., devido a essa forma caótica e precipitada como ele foge de Riga. Mas Riga vai ser um episódio também importante do ponto de vista artístico para Wagner, como provavelmente saberão, porque o Teatro de Riga, embora o Wagner não estivesse minimamente satisfeito com as condições materiais do teatro onde trabalhava nessa altura, o Teatro de Riga indiretamente vai ter alguma influência na própria concepção do Teatro de Bayreuth, muitas décadas mais tarde,
porque, ao que parece, ao que se sabe, as características arquitetónicas do Teatro de Riga eram muito particulares, devido à própria falta de espaço do edifício do teatro. O teatro tinha algumas características arquitetónicas que acabam por ser interessantes para o Wagner, nomeadamente, primeiro, a disposição dos lugares em anfiteatro e, em segundo lugar, um fosso de orquestra que era muito profundo e que, ao que parece, estava quase inteiramente soterrado debaixo do palco. E essas duas ideias da sala em anfiteatro e do fosso quase subterrâneo, digamos assim, vão reemergir muitas décadas mais tarde na concepção arquitetónica do próprio espaço teatral de Bayreuth. Portanto, é um episódio de juventude que acaba por ter alguma importância no futuro para o desenvolvimento de algumas ideias de Wagner sobre o que seria o teatro ideal. Mas o primeiro testemunho que eu consegui detectar, a primeira referência, na verdade, a Wagner na imprensa russa, propriamente dita, data de junho de 1841. E é este ensaio. Isto é uma coisa muito simples, é uma tradução para russo de um ensaio que tem por título Sobre a Abertura, e que é uma daquelas publicações que Wagner tinha redigido durante a sua estadia em Paris e na sequência dessa estadia para, neste caso, a Revue et Gazette Musicale de Paris, de Paris, e este texto simplesmente é traduzido e republicado numa revista russa da época, sem, aliás, referências muito detalhadas a quem era este autor, Richard Wagner, mas é o primeiro testemunho que se conhece, portanto, 1841, de uma referência a Wagner, de uma presença de Wagner, ainda que indireta, enfim, no panorama, pelo menos, publicístico em língua russa. O que tem o seu interesse do ponto de vista sociológico, digamos assim, uma vez que mostra bem a importância da imprensa como verdadeiramente a vanguarda na difusão de novas ideias e na circulação de novas ideias em toda a Europa, numa época em que a imprensa escrita é indiscutivelmente o meio de comunicação mais eficaz e mais presente na sociedade da época. Portanto, será naturalmente através da imprensa que as primeiras referências a Wagner vão surgindo na imprensa russa. Por outro lado, há alguns contactos pessoais de Wagner com personalidades várias intelectuais russos, e eu lembro apenas, enfim, factos que são bastante conhecidos, já no final da década de 40, portanto, nesse período do Wagner mais explicitamente revolucionário, que irá conduzir à sua participação na Revolução de Dresden, em 1849, que, por sua vez, como sabem, irá ocasionar uma nova fuga, um novo período de exílio, depois enfim, do fracasso da Revolução. Mas, como sabemos, durante a Revolução de Dresden, Wagner cruza-se com Mikhail Bakunin, que é, na altura, uma das mais importantes figuras de revolucionários ativos em Dresden, um revolucionário ligado ao anarquismo revolucionário, que convive com Wagner por essa altura, e por quem Wagner manifesta uma grande admiração, embora não partilhe necessariamente de todas as ideias, sobretudo do radicalismo das ideias anarquistas de Bakunin. E do lado direito, nesta imagem, podem ver também um retrato de um outro ideólogo importante, dos muitos nomes importantes de, digamos, reformadores políticos, sociais, ativos na Rússia ou fora da Rússia, porque às vezes são exilados, que é, neste caso, Alexander Herzen,
que é conhecido na literatura como o pai do socialismo russo. E é interessante observar que o Herzen é, desde cedo, um admirador dos escritos teóricos de Wagner, especialmente da obra de arte do futuro, o que mostra bem uma certa comunhão de ideias, de ideais de todas estas figuras, num ambiente de que Wagner participa muito concretamente e muito diretamente, antes e depois da Revolução de Dresden, através dos seus escritos teóricos desse período, em que, naturalmente, um dos focos principais da atenção de Wagner é, como se sabe, a própria ideia da missão social da arte, da missão social da obra de arte, a função da arte, neste caso da ópera, do teatro, da música, no contexto de uma sociedade em transformação, o que naturalmente encontrava ecos naturais, afinidades naturais com o pensamento de muitas figuras de artistas e intelectuais russos da mesma época que se preocupam, num contexto diferente, com essas mesmas questões. A ideia do futuro da arte e do presente da arte em termos da sua função social e da sua capacidade de transformar, ou pelo menos ajudar a transformar a vida, a sociedade do seu tempo. Mas, naturalmente, que uma coisa é a difusão das ideias, que é mais rápida, através da imprensa, através dos livros, outra coisa é a difusão da música propriamente dita, e essa chega, naturalmente, com uma decalagem, com um certo desfazamento. A primeira apresentação pública documentada de uma obra de Wagner em concerto é esta execução da abertura do Tannhäuser, num concerto promovido pela Sociedade Filarmónica de São Petersburgo em 15 de março de 1856. Se esta informação estiver correta, foi aquela que eu consegui detectar, esta seria a primeira ocasião em que uma obra, ou pelo menos um fragmento de uma obra de Wagner, terá sido executada em público na Rússia. Num concerto sob a direção deste músico que vemos no retrato à direita, Carl Schubert, que evidentemente não tem nada a ver com o Schubert, compositor. Este Schubert era violoncelista e maestro também, ativo na Rússia, e terá sido um dos primeiros a promover a difusão da obra musical de Wagner naquele país. Naturalmente, há outras formas de circulação da música a um nível mais privado, através da publicação de partituras, muitas vezes difundidas a partir de revistas e de jornais. E pouco a pouco, mas bastante lentamente, nos anos subsequentes, a partir, portanto, de meados da década de 50, foram sendo apresentadas outras obras, geralmente os chamados excertos sinfónicos dos dramas musicais wagnerianos, pela Sociedade Filarmónica de São Petersburgo, incluindo a Abertura Fausto, os excertos do Noivo Fantasma, naturalmente o Prelúdio de Lohengrin, uma ópera favorita dos concertos, juntamente com a abertura do Tannhäuser. Mas, enfim, não se pense que isto é uma súbita invasão wagneriana, porque estes concertos eram raros, portanto são apresentações ainda relativamente esporádicas dessas obras ou desses excertos. 1859 é uma data importante na história da música russa porque é a data da fundação da Sociedade Musical Russa, sob a direção de Anton Rubinstein, que era um importante compositor e, sobretudo, um pianista. Mas o Rubinstein não era um grande partidário de Wagner, da música de Wagner, e, portanto, a situação altera-se pouco. Há algumas execuções mais frequentes na filial, digamos assim, moscovita, como sabem, durante todo o período imperial dos czares, a capital da Rússia é São Petersburgo. Moscovo tem um estatuto relativamente secundário, mas a secção moscovita da Sociedade Musical, que era, aliás, dirigida pelo irmão do Anton Rubinstein, o Nikolai Rubinstein, dedica-se também, com um pouco mais de frequência, aparentemente, à difusão das obras de Wagner ao longo da década de 60. Fundamentalmente, as ideias de Wagner e uma certa aura
do personagem Wagner, as discussões em torno da música do futuro, como se diz na época, começam a tornar-se tema de discussão na imprensa, como aliás acontece noutros pontos da Europa e do mundo, mas muito em particular ao longo da década de 60. E começam naturalmente a surgir as grandes controvérsias. Wagner é, como em todo lado, objeto de grandes paixões positivas, paixões negativas, grandes polémicas, grandes controvérsias na imprensa, nomeadamente entre os partidários e os adversários. E o que é interessante considerar no caso da Rússia é que toda esta dinâmica e a penetração da obra de Wagner progressiva vai coincidir com um momento histórico muito importante e muito decisivo para a história do país. Os anos 60 são anos de grandes transformações sociais na Rússia, mesmo um certo espírito de revolução e de convulsão potencial, uma vez que, precisamente nestes anos, dão-se uma série de acontecimentos que vão ser decisivos para o futuro da história do país, nomeadamente a abolição do regime da servidão, que ocorre em 1861, portanto, no início da década de 60. A servidão era uma espécie de escravatura, no fundo, que só é abolida nesta altura, com inúmeras consequências, como se podem imaginar, em termos de transformações sociais, económicas, políticas, nem todas igualmente felizes, e, portanto, há toda uma instabilidade política, social, económica que se vai verificar ao longo da década de 60 e que se prolonga amplamente até finais do século XIX, o que naturalmente propicia também um clima de polémica, de controvérsia, de discussão em torno, mais uma vez, no nosso caso, na parte que nos interessa, do papel da música, do papel da arte e das artes na transformação da sociedade, na transformação das mentes, dos espíritos e das consequências que a arte pode ou não pode ter para a transformação de uma sociedade. Portanto, estamos claramente num contexto em que as discussões em torno da obra de Wagner se inserem em todo um conjunto de controvérsias locais que canalizam toda esta discussão em torno das problemáticas da transformação social, da transformação política e da forma como a arte, em geral, pode ou não participar desse movimento de transformação. Eu coloquei aqui algumas imagens de alguns dos participantes nesta fase da discussão da obra de Wagner, nomeadamente os primeiros partidários mais aguerridos do compositor, entre os quais se conta um outro compositor, hoje em dia um tanto injustamente esquecido, Alexandre Serov, que foi também compositor de ópera e que representa, na verdade, uma geração intermédia entre Glinka, que é normalmente considerado o pai fundador da ópera russa, e depois a geração mais conhecida de um Mussorgsky, de um Borodin, de um Rimsky-Korsakov, de um Balakirev, que fazem parte daquilo que depois se chamou o Grupo dos Cinco. Mas entre o Glinka e o Grupo dos Cinco há aparentemente uma espécie de vácuo, que não é um vácuo, é apenas uma distorção historiográfica, porque continua a haver compositores muito empenhados nessa ideia e nesse ideal de criação de um tipo de ópera tipicamente russo, genuinamente russo, em maior ou menor diálogo com os exemplos, os modelos ocidentais, e o Serov, muito claramente, é um dos participantes mais ativos, mais empenhados dessa discussão. Ele era também crítico, tinha uma presença regular e bastante destacada na imprensa russa da época, e ele vai funcionar como um dos primeiros grandes promotores, um dos primeiros grandes
divulgadores da obra de Wagner e das ideias de Wagner no contexto russo a partir de determinada altura. Ele aparece aqui retratado pelo filho, que foi depois um pintor ilustre, Valentin Serov, que é um nome depois ligado a um grupo de que falaremos um pouco mais à frente, o famoso grupo Mir Iskustvo. Mir Iskustvo significa o mundo da arte, e é um movimento do final do século XIX, do qual farão parte inúmeros artistas, sobretudo artistas plásticos, escritores, poetas, e do qual irá emergir a figura mais conhecida, que será o Diaghilev, o famoso empresário, o inventor, digamos assim, dos ballets russes, mas isso lá chegaremos ao seu tempo. Será, evidentemente, já um outro momento bastante diferente da recepção da obra de Wagner. Neste momento, estamos ainda a falar da difusão de uma obra que não é bem conhecida, é apenas conhecida através de excertos tocados nos concertos, através das ideias que circulam na imprensa, dos artigos, etc. Portanto, um conhecimento muito lacunar, muito imperfeito, mas que permite também às pessoas imaginarem e fantasiarem sobre esse fenómeno de que se começa a ouvir falar, esse Wagner, esse músico alemão misterioso sobre o qual se dizem coisas extraordinárias, e é toda essa dinâmica, em larga medida imaginária, que acaba por condicionar esta fase inicial da recepção do compositor na Rússia. Para o Serov, o que era mais importante, o que era determinante na obra de Wagner, era essa ideia de unidade musicodramática, unidade das várias componentes do espetáculo, a música, o teatro, a dimensão visual, plástica, etc. Portanto, esse ideal de unidade do espetáculo que o Serov apreciava especialmente em Wagner e procurava ele próprio pôr em prática como compositor nas suas óperas, sendo que é curioso observar que a música propriamente dita do Serov, que merece ser ouvida, merece ser conhecida, e infelizmente é muito mal conhecida hoje em dia, mesmo na Rússia, essa música não é muito próxima de Wagner, portanto poderia-se pensar que era um compositor muito influenciado pela música de Wagner. Não é esse o caso, ele é mais influenciado pela estética de Wagner, pelas ideias de Wagner, das quais, como digo, será um dos principais defensores no seu tempo. Mas estamos a falar, evidentemente, de um contexto que antecede a chegada pessoal de Wagner à Rússia, que terá a sua importância. Em 1862, precisamente, Wagner recebe um convite para dirigir concertos da sua música em São Petersburgo e também em Moscovo, e chega a São Petersburgo a 12 de fevereiro de 1863, como dizia há bocado, muito receoso sobre a reação das autoridades da polícia à sua entrada em território do Império, devido não só ao episódio infeliz da sua fuga de Riga, mas também porque as autoridades russas não tinham esquecido a sua cumplicidade com Bakunin, por exemplo, na experiência da Revolução de Dresden. Portanto, Wagner chega à Rússia com uma reputação de revolucionário também na política, e será, aliás, vigiado pela polícia secreta durante toda a sua estadia em solo russo, da qual ele próprio só se aperceberá mais tarde, mas ele foi acompanhado muito de perto pelas autoridades durante a sua estadia em São Petersburgo e em Moscovo. A viagem à Rússia, que aliás será a única viagem à Rússia de Wagner, em 1863, será coroada de um grande sucesso do ponto de vista artístico. Não só o Wagner fica bastante satisfeito com os meios postos à sua disposição, a qualidade das orquestras que dirige, o entusiasmo do público, o êxito recolhido junto do público, como também, do ponto de vista financeiro, foi uma digressão bastante proveitosa para Wagner, desse ponto de vista, numa altura que ele bem precisa disso, porque as coisas não estão a correr particularmente bem para Wagner em 1863,
Basta pensar que é a época da tentativa de representação do Tristão em Viena, com todas as dificuldades inerentes ao processo. Wagner chega mesmo a considerar seriamente regressar à Rússia nos anos subsequentes, dado o sucesso artístico e financeiro da sua estadia, mas isso acaba por nunca se concretizar. Bom, reter algumas ideias que me parecem interessantes. Os programas dos concertos dirigidos por Wagner na Rússia incluem excertos das suas obras, naturalmente, algumas das quais ainda por estrear, algumas obras ainda por estrear, nomeadamente o Anel, os Mestres Cantores e o Tristão e Isolda. Um aspecto interessante e curioso é que é no segundo concerto desta série, a 26 de fevereiro, que se tocou pela primeira vez, em absoluto, aquilo que hoje chamamos o Prelúdio e Morte de Isolda, nessa sequência que depois se tornou habitual quando se apresentam esses excertos do Tristão e Isolda em concerto. A estreia dessa associação entre Prelúdio e Morte de Isolda dá-se em São Petersburgo, a 26 de fevereiro de 1863. Além disso, o Wagner não dirigiu apenas não dirigiu apenas as suas próprias obras, dirigiu também sinfonias de Beethoven, e também aí o seu impacto como maestro e como intérprete foi muito grande. O Tchaikovsky, por exemplo, que assistiu a alguns desses concertos e que não era e nem nunca foi um admirador absoluto da música de Wagner, no entanto, referia, uns anos mais tarde, já em 1879, que, e cito, quem não ouviu essas sinfonias, as sinfonias de Beethoven, sob a direção de Wagner, não é capaz de as avaliar plenamente ou de compreender a sua grandeza inatingível. E um dos aspectos que mais marcou a recepção do Wagner maestro, do Wagner diretor de orquestra nestes concertos, foi o facto, na altura insólito, de Wagner ter sido aparentemente o primeiro na Rússia a dirigir a orquestra de costas para o público. Como sabem, a prática anterior, por estranho que nos possa parecer hoje, era o contrário. O maestro, que muitas vezes, aliás, se identificava com o Concertmeister, com o concertino da orquestra, dirigia mais ou menos de frente para o público. Digo mais ou menos porque havia várias soluções, mas esta ideia moderna do maestro que dirige a orquestra virado para a orquestra, que nos parece uma coisa óbvia e evidente, não era nada evidente ainda em 1863 na Rússia, e portanto também fica essa memória de o Wagner ter sido o primeiro maestro a dirigir a orquestra de acordo com esta disposição depois tornada tradicional. E isso fica registado naturalmente nas imagens que nos chegaram dessa época, sobretudo através das caricaturas, como podem ver do lado direito. Esta é uma caricatura publicada num jornal satírico da época e que tem como legenda o público da música do futuro. E o público da música do futuro são, evidentemente, os bebés ao colo das amas, e aí vemos o Wagner a dirigir a orquestra de maneira insólita para os costumes da época, de costas viradas para o público. Esta é uma outra caricatura que eu acho engraçada, Wagner galopando rumo ao futuro. Não se consegue ver muito bem na imagem, mas vemos aqui o Wagner carregando as partituras do Tannhäuser e do Siegfried, caminhando em direção ao futuro. Esta tabuleta diz futuro é para aqui, antecedido do seu propagandista russo principal, que é o Serov, e aqui toda uma representação complexa. Embaixo temos o público, a figura do público que está de costas, preso pelas abas da casaca, pela crítica conservadora que impede o público de acompanhar esse galope rumo ao futuro, e é também um testemunho engraçado da passagem de Wagner, do seu impacto
na Rússia de 1863. Naturalmente, há muitos ecos na imprensa, na altura. Talvez o mais interessante seja esta figura de um escritor, Vladimir Adoyevsky, que é um escritor importante, conhecido às vezes como o Hoffmann russo, pelos seus contos de inspiração parcialmente hoffmanniana, que era também um partidário de Glinka e, portanto, alguém apostado nesse projeto que se desenrola ao longo de várias décadas no século XIX, de criação de uma ópera tipicamente russa e, como tal, um crítico, um antagonista do modelo da ópera italiana. Segundo o Adoyevsky, tudo isto, ou seja, a passagem de Wagner, a irrupção de Wagner no meio musical, era a prova de que, cito, estamos a entrar numa nova era musical e de que as nossas exigências musicais se elevaram. Enquanto que outros críticos, por exemplo, este Nikolai Mirbunov, propunha a ideia de que os russos estavam predispostos a entender a obra de Wagner melhor do que outras nações, porque partilhavam com Wagner o facto de serem um povo do norte, mais aptos, portanto, a compreender a arte de Wagner do que outras nações. Por outro lado, há muitas vozes discordantes na imprensa, e naturalmente não vamos passar em detalhe todos esses casos, mas este é um caso em que vale a pena falar, o famoso Vladimir Stasov, que é essencialmente que é uma grande figura de crítico, e não apenas de crítico, de intelectual, que será o grande mentor, o grande propagandista do chamado Grupo dos Cinco, os compositores de que falei há bocado, e que tem uma relação complexa com Wagner, porque, por um lado, poder-se pensar que Wagner poderia constituir um elemento em favor da própria afirmação das concepções da ópera, segundo estes compositores apostados em criar um modelo autóctone de espetáculo musical-teatral. Portanto, poderia-se pensar que os objetivos, em larga medida, coincidiriam com a própria poética e a própria concepção do espetáculo de Wagner, mas, na verdade, é que isso não acontece. Stasov entra em polémicas e controvérsias muito intensas e muito longas na imprensa com o Serov, e critica Wagner em muitas ocasiões. Este é apenas um excerto de umas cartas do estrangeiro escritas, aliás, de Munique. Stasov interessa-se, apesar de tudo, suficientemente por Wagner para ir tentar assistir à estreia do Ouro do Reno, em Munique, em 1869, e é de lá que manda estas cartas, depois reunidas em volume. E para Stasov, o Wagner tinha sido uma desilusão, porque, como ele menciona aqui neste texto, o que é que há de novo, ao fim e ao cabo, nestas óperas, como é que elas servem as tarefas contemporâneas, e, no entanto, é precisamente no cumprimento dessas tarefas que Wagner insiste, diz ele, ainda mais do que na sua música. Portanto, muito claramente, um crítico muito empenhado, mais uma vez, na questão da dimensão social, da missão social da arte, que, se por um lado vê em Wagner uma possibilidade de resposta a esse imperativo político, social, civilizacional, quase se diria, por outro lado, acusa Wagner de não ser suficientemente coerente nas suas propostas, de não ir suficientemente longe, num contexto em que, evidentemente, há uma forte dimensão também de exaltação nacionalista e de defesa dos compositores russos contra uma influência estrangeira. Portanto, aqui também uma dimensão ferranhamente nacionalista, também alguma dimensão de discussão estética em torno do projeto operático. Stasov é um ferranho defensor de uma estética não apenas nacionalista, mas realista, e irá tentar, de várias maneiras, inspirar
uma concepção de uma estética realista do espetáculo músico-teatral, junto de compositores como Mussorgsky, Borodin e os outros membros do grupo dos Cinco, de forma que, para ele, o Wagner seria uma solução já ultrapassada pelos próprios compositores russos do seu tempo. Isto só para dar uma ideia muito rápida do tipo de controvérsias, do tipo de polémicas a que Wagner vai dar origem, pró e contra, nestes anos 60, que são anos fervilhantes de acontecimentos e de transformações. Já agora, poder-se também lembrar que, não muito antes da visita de Wagner a São Petersburgo e a Moscovo, o Verdi tinha estado na Rússia, portanto é uma altura claramente de entrada da Rússia no circuito internacional dos compositores. O Verdi tinha estado na Rússia a propósito da encomenda da ópera La Forza del Destino, que acabou por ser estreada em São Petersburgo. Não sei se há uma relação direta entre a visita do Verdi e a visita do Wagner, mas na verdade elas ocorrem muito próximas no tempo, e isto faz-me pensar que há de facto aqui uma intenção clara de mostrar na Rússia a obra dos compositores ocidentais mais importantes e no sentido de explorar esses possíveis contributos da cultura ocidental no sentido de favorecer e de catalisar, digamos assim, uma evolução própria interna da parte dos compositores russos que se propõem criar o seu próprio modelo de ópera. Isto é uma outra caricatura já de 68 e que corresponde à próxima fase, que é o momento em que as primeiras óperas de Wagner vão ser finalmente apresentadas no teatro integralmente, portanto não já apenas excertos sob a forma de versões de concerto, mas a chegada das primeiras obras integrais, da representação das primeiras obras integrais na Rússia. E aqui vemos mais uma caricatura com a chegada de Wagner como Lohengrin, uma vez que a primeira ópera a ser representada integralmente em São Petersburgo, neste caso no Teatro Mariinsky, 4 de outubro de 1868, vai ser precisamente o Lohengrin. Eu transcrevi, para quem tenha curiosidade sobre estas coisas, aqui do lado direito, espero que consigam ver as datas das principais estreias das principais obras de Wagner na Rússia, tanto em São Petersburgo como em Moscovo. Como veem, é uma penetração relativamente lenta e espaçada a princípio, e depois bastante mais densa para o final do século XIX, sobretudo para a viragem para o século XX, que será um momento de grande projeção da obra de Wagner. Eu não tenho, naturalmente, documentos sonoros para vos mostrar de 1868, mas queria evocar esta estreia do Lohengrin na Rússia, através de uma gravação bastante mais tardia, mas apesar de tudo uma gravação histórica, de 1910, de dois grandes intérpretes que não eram especialistas, não eram intérpretes especializados em Wagner, mas que eram dois dos maiores cantores dos teatros imperiais da época, o tenor Leonid Sobinov e a soprano Antonina Nezhdanova, aqui numa gravação rara e quase emocionante na sua antiguidade, que é o duo do Lohengrin do terceiro ato, e vamos ouvir. Никто
безбрежна, ты также мне даришь восторг любви. Чудным огнем пылает сердце нежно, счастье такое только Он дает. Чудным огнем пылает сердце так нежно, Para mim é quase comovedor termos a possibilidade de ouvir estes testemunhos históricos, embora este seja já de 1910, mas já é ainda muito, muito cedo para a própria difusão da fonografia. Veremos depois alguns outros exemplos que me parecem interessantes. Bom, eu vou passar um pouco mais rapidamente a alguns outros aspectos, porque, enfim, para não alongar demasiado, mas lembro também que há naturalmente outras facetas e outras formas de entender esta relação da Rússia e dos russos com Wagner. Por exemplo, há uma forte presença de compositores, críticos russos em Bayreuth, desde o primeiro festival. Tchaikovsky, por exemplo, assiste à estreia da tetralogia completa e escreve textos para a imprensa. O César Cui, o Hermann Laroche, que era um importante crítico da época, e outros ainda. E há também um caso interessante de um personagem, que é o Paul von Zhukovsky, ou Pavel Zhukovsky, que era russo-alemão, na verdade era um alemão de origem russa, que aparece a certa altura no âmbito do Círculo de Bayreuth e que será, como provavelmente se lembram, escolhido por Wagner para cenógrafo e figurinista do Parsifal, já em 1881. Portanto, há outros cruzamentos de personagens e personalidades russas, mais ou menos russas, no próprio círculo de Bayreuth, que é o caso do Zhukovsky. Bom, um outro momento de grande importância histórica para esta história é a estreia do Anel do Nibelungo, da tetralogia completa na Rússia, que terá lugar em 1889, por ação deste empresário Angelo Neumann, que originalmente era o diretor de um teatro alemão em Praga, que organiza uma companhia itinerante, na verdade, que percorre um pouco toda a Europa, apresentando o anel, de acordo com a cenografia, os figurinos de Bayreuth. Pretendia ser uma espécie de Bayreuth sobre rodas. E já na última fase dessa experiência, dessa digressão, a companhia do Neumann vai atuar em São Petersburgo, depois também em Moscovo, e será um momento de grande impacto, naturalmente, no domínio da crítica, no domínio da recepção pelos intelectuais, pelos artistas, pelos músicos, nomeadamente a partir dessas representações seguidas com muito interesse pelos músicos em São Petersburgo e em Moscovo. É a partir dessas representações, como digo, que alguns dos mais importantes compositores ativos na época, como Rimsky e Korsakov, vão alterar substancialmente a sua
opinião em relação a Wagner. Até então, um compositor visto com grande desconfiança por muitos destes músicos. O Rimsky-Korsakov, embora nunca tenha sido exatamente um partidário de Wagner, mas reconhece, sobretudo a partir desta altura, a partir do seu encontro com a tetralogia, a importância de Wagner como compositor e a importância da lição wagneriana para todos os compositores contemporâneos. E esse mesmo impacto da obra de Wagner será também muito sentido por figuras de artistas intelectuais como o Alexandre Benoit, que é outro nome em grande destaque, será um dos futuros mentores do movimento Mir Iskustva e depois um colaborador de Diaghilev nos famosos ballets russes. Alguns anos mais tarde, já em 1898, uma outra companhia itinerante, uma companhia alemã organizada por Theodor Löwe, deu uma outra série de espetáculos importante em São Petersburgo, incluindo a estreia do Tristão e Isolda, a estreia integral do Tristão e Isolda na Rússia, sob a direção de importantes maestros, como é o caso do Hans Richter, neste caso. E aqui só para lembrar o impacto que a música de Wagner começa a ter em alguns compositores russos ativos na altura. Destacaria em particular o Rimsky-Korsakov, em algumas das suas obras, não todas, principalmente estas duas, Cachet, o Imortal, que é de 1902, a estreia, e depois A Lenda da Cidade Invisível de Kitej, a estreia em 1907, que é muitas vezes considerada o Parsifal russo. Mas há outros compositores que... isto é só para mostrar a atitude do Rimsky a partir de certa altura, que diz nesta carta a um crítico, justamente, Findeisen: eu sou um Glinkiano, além disso um Glinkiano lutando pela palavra e pela ação contra o wagnerismo, que levou a música a um beco sem saída, mas escreve também: o gênio Wagner é mestre de todos nós e devemos estar-lhe agradecidos por muitas coisas. Embora a moderna ópera wagneriana e a moderna cacofonia straussiana também façam parte da sua descendência. Mas há outros compositores que se deixam fascinar pela cacofonia e pelo wagnerismo. E este é um exemplo interessante de um compositor que muitas vezes não associamos à ópera, Rachmaninoff, sobretudo conhecido como pianista, também como grande compositor, mas que se dedicou à ópera numa determinada fase da sua vida, da sua produção. Esta ópera, em particular, é uma ópera extremamente interessante, que tem por título em português qualquer coisa como O Cavaleiro Avaro, estreada em Moscou em 1906, e que é talvez um dos momentos mais significativos da absorção do modelo wagneriano por um compositor russo, nomeadamente do ponto de vista da estrutura, digamos, sinfónica da ópera, inspirada em larga medida na dramaturgia do Anel, precisamente, e que não é muito comum na música dos compositores russos da época. E a própria música, da própria música, transparece claramente um certo tom wagneriano, que é muito perceptível logo desde o início do prelúdio desta ópera. Vamos ouvir só um excerto muito, muito breve. Percebes? Há um certo tom nesta música que nos remete imediatamente para algum Wagner. Bom, seria interessante explorar mais algumas destas relações, mas não temos naturalmente tempo para tudo. Queria dar-vos ainda alguma ideia, ainda que muito rápida, sobre
mais uma vez, as discussões, as controvérsias que se desenvolvem por parte dos principais intelectuais e escritores da época. Também os Dostoiévski, os Tolstói e outras figuras menos conhecidas participam desta discussão, pró e contra. O Tolstói é um caso particular, conhece a condenação absoluta de Wagner no escrito de 1897, O que é a arte, através da sua crítica demolidora de uma produção do Siegfried que ele tinha assistido no Teatro Bolshoi. Mas mais interessante ainda são algumas passagens dos romances de Tolstói, nomeadamente da Anna Karenina, em que Tolstói projeta sobre os seus personagens muitos dos termos dessa discussão, por exemplo, colocando aqui em discussão as personagens do Levin e do Pestsov sobre os méritos e deméritos do que ele chama a tendência wagneriana da música. Levin argumentava que o erro de Wagner e de todos os seus seguidores fora o de a música querer entrar no terreno da arte alheia, enquanto que o Pestsov argumentava que a arte é uma só e que só pode atingir a grandeza suprema na união de todas as suas manifestações. Muitas vezes considera-se o Levin uma projeção do próprio Tolstói, mas ele dá-nos aqui esta visão dialógica, mais uma vez, dos prós e contras da revolução wagneriana, como ela era vista na Rússia nesta altura. Vou avançar muito rapidamente, porque estou a ver o tempo a passar, para vos falar um pouco mais dos intérpretes que começam a surgir, começam a dar origem a uma escola local de interpretação dos dramas wagnerianos, sobretudo mais para o final do século, e queria, sobretudo, não há tempo para mais, falar de duas figuras de uma importância particular, que são a soprano Félia Litvin, que tinha feito parte do elenco da Companhia de Love em 1898, que tinha dado a estreia do Tristão e Isolda, e ligeiramente mais tarde, a emergência de um grande tenor heróico, um Helden tenor, Ivan Ershov. Estes dois intérpretes, a Litvin e o Ershov, vão ser em grande parte responsáveis pelo grande impacto, pela grande difusão da obra de Wagner na viragem do século XIX para o século XX. Os mesmos vão participar como Brunhilde e Siegmund, respectivamente, na estreia russa da Valquíria, dada no âmbito do primeiro anel produzido na Rússia, que será produzido por etapas, portanto, uma ópera de cada vez entre 1900 e 1905, e vão marcar de maneira muito, muito evidente toda uma capacidade local de assimilação deste repertório através destes e de outros grandes cantores, mas em particular destas figuras. A Félia Litvin, aliás, na verdade, era russo-francesa, era filha de um russo e de uma mãe originária do Quebec, do Canadá, portanto francófona, e ela também foi importante na difusão da obra de Wagner em França, em Paris. Tem aqui um exemplo que não resisto a passar-vos, que é uma gravação da Morte de Isolda, acompanhada ao piano, nada mais nada menos, por Alfred Cortot, o famoso pianista, e a gravação datará de cerca de 1902, e, curiosamente, em língua francesa. A Litvin cantava frequentemente em francês. Vamos ouvir. Oh,
E consegui também, procurando nos fundos da internet, um testemunho fonográfico da voz de Ivan Ershov, esse grande tenor heroico, que, aliás, Cosima Wagner chegará a convidar para cantar em Bayreuth, mas o Ershov declinou o convite porque não se sentia capaz de voltar a aprender os mesmos papéis que tinha aprendido em russo, em alemão, para cantar em Bayreuth, e, portanto, a sua carreira foi quase exclusivamente russa. Ele era, na altura, era visto como um cantor de capacidades até teatrais, como ator, comparáveis em tudo ao grande cantor da época, que é o Chaliapin, o famoso baixo barítono Fyodor Chaliapin, que, curiosamente, não cantou muito Wagner. Portanto, dele não temos testemunhos neste repertório. Vamos ouvir um excerto também muito precioso do ponto de vista histórico, a canção da Forja do Siegfried, acompanhada ao piano, 1903. Columbia Record. Em parte, graças ao concurso destes artistas e, naturalmente, também com a difusão cada vez maior da obra musical, dramática, teórica de Wagner, Wagner torna-se um fenómeno de moda na Rússia, na viragem do século XIX para o século XX. De notar, por exemplo, que na temporada de 1909-10, o Teatro Mariinsky de São Petersburgo apresentava nada menos do que 7 óperas de Wagner no seu programa. E na temporada de 1911-12 do Teatro Bolshoi de Moscovo apresentavam-se 6 óperas. Segundo as estatísticas que eu pude consultar, em 1914, portanto nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, Wagner correspondia a 1/4 do número total de representações no Teatro Mariinsky, o que é absolutamente notável. Tendência que, evidentemente, será interrompida pela Primeira Guerra Mundial e que só será
verdadeiramente retomada depois da Revolução. Mas essa, como disse no princípio, é uma outra parte da história que teremos que deixar para outra ocasião. Eu queria apenas muito rapidamente, e porque o tempo está a passar e também porque não vos quero amassar demasiado, evocar alguns outros pontos que mereceriam um desenvolvimento aprofundado, cada um deles. Por exemplo, a importância que Wagner tem no domínio da experimentação teatral, dando origem a experiências de encenação das suas óperas, que, em alguns casos, constituem elas próprias momentos de grande inovação. Como alguns devem lembrar, já em tempos dedicámos algumas sessões aqui do Círculo à história da encenação wagneriana, e na altura foi referido este caso histórico particularmente importante, a encenação do Tristão e Isolda no Teatro Mariinsky em 1909, pelo famoso encenador Meyerhold. Um dos primeiros, segundo, enfim, em minha opinião, um dos primeiros encenadores a ter verdadeiramente uma visão lúcida e clara sobre as missões do encenador no teatro de ópera, nomeadamente a partir da importância dada ao ritmo cênico, não apenas nas suas encenações de ópera, mas em todas as suas produções teatrais, e ao mesmo tempo o reconhecimento do caráter estilizado da movimentação que ele pretendia imprimir aos movimentos, aos gestos dos atores cantores, que, segundo ele, deveriam estar em acordo com os condicionalismos específicos da ópera, o que ele chama a conversação canto. Portanto, um certo afastamento de uma estética puramente realista ou naturalista, que marca também, naturalmente, a próxima grande etapa da recepção do pensamento wagneriano, que é já a fase mais estetizante do final do século, em torno do movimento Miri-Iskustva, que eu já tinha referido anteriormente, que inicialmente é uma revista, como podemos ver na imagem da esquerda, O Mundo da Arte, publicada entre 1898 e 1904, e de que depois vão sair toda uma série de artistas, criadores, pensadores, que nós conhecemos sobretudo pela sua ligação ao Diaghilev e a sua experiência dos ballets russes. Evidentemente haveria muito a dizer sobre os ballets russes e sobre a sua ligação com a estética wagneriana. Ao fim e ao cabo, os ballets russes são uma espécie de reinterpretação do ideal wagneriano da chamada obra de arte total, e é como tal que o exemplo wagneriano se torna particularmente atrativo para Diaghilev, que era um wagneriano convicto desde a juventude. A própria revista Miri-Iskustva dedica vários artigos à difusão das ideias de Wagner e inclui, por exemplo, este documento muito interessante historicamente, que é uma recensão do próprio Diaghilev a uma produção do Tristão e Isolda. Em geral, os artistas do Miri-Iskustva afastam-se dos cânones de uma estética realista, naturalista, que tinha sido defendida pelos artistas das gerações anteriores, e aqui, muito rapidamente, algumas imagens de artistas mais ou menos ligados ao movimento Miri-Iskustva, como o pintor Mikhail Vrubel. Aqui à esquerda um retrato da princesa Tenicheva, que era uma das principais mecenas desta geração, representada aqui como Valkyria, em 1999, e à direita uma imagem de uma série de muitas imagens que se conservam, felizmente, de um autor, Nikolai Roerich, que provavelmente muitos conhecem como o cenógrafo, e mais do que o cenógrafo, o inspirador da Sagração da Primavera de Stravinsky. Foi ele, juntamente com Stravinsky, o principal responsável pela gênese deste bailado tão importante para a história do espetáculo do século XX. Aqui são esboços do Roerich para uma Valquíria, em 1907, que infelizmente nunca foi realizada. Muitos destes desenhos não passaram de projetos, como aqui também esboços para um Tristão e Isolda mais tardio, que também não chegou a ser realizado, mas vemos bem a evolução da estética, de uma estética naturalista, à maneira do século XIX, para uma estética muito mais simplificada, por um lado, simbólica, por outro, imbuída de um certo espírito do simbolismo, no sentido do movimento artístico que dá por esse nome, e é apenas um dos muitos exemplos do encontro
já desta geração da viragem do século, com o pensamento e com as temáticas wagnerianas que, na verdade, chegam a ser postas em prática, não sob a forma dos esboços das tentativas do Röhrig, mas principalmente a partir da obra do Benoit, que chega a realizar, de facto, cenografia para espetáculos wagnerianos, nomeadamente para a estreia do Crepúsculo dos Deuses, 1902-3, de que vemos aqui alguns exemplos dos desenhos, e em baixo à direita uma fotografia da própria cena, dos cenários realizados, que mesmo assim o próprio Diaghilev criticou na altura por serem insuficientemente adequados ao espírito wagneriano e de serem ainda muito naturalistas, muito realistas. Segundo o Diaghilev, era preciso ir mais além na concepção de uma cenografia mais abstrata, mais simbólica, que melhor servisse a dramaturgia wagneriana, um pouco no espírito do Appia, das propostas do Appia, que também não chegaram a ser realizadas na maior parte dos casos, e de que falámos aqui em tempos nessa abordagem da história da encenação wagneriana. E queria apenas evocar naturalmente esses anos altamente produtivos dos ballets russes, encarnando essa nova visão do espetáculo musicoteatral, uma reencarnação da ideia do espetáculo total, em que há ainda muito de wagneriano precisamente nessa concepção da confluência das artes num espetáculo que se pretendia total. E depois também o impacto mais difuso, mas não menos importante, da obra de Wagner junto de artistas de outras áreas, por exemplo, o Kandinsky, que passa por ser, enfim, na história da arte, um dos primeiros, se não o primeiro, promotor de uma arte abstrata, conhece este testemunho do Kandinsky nas suas reminiscências do impacto que sobre ele teve a música wagneriana. Diz ele, tornou-se claro para mim que a arte em geral era muito mais poderosa do que me parecia e, por outro lado, a pintura podia desenvolver poderes idênticos aos da música. No fundo, esse projeto utópico de conferir à pintura virtudes de abstração e de simbolismo que Kandinsky via na música, em particular na música de Wagner. E depois há também um impacto incomensurável que não temos agora tempo e oportunidade para desenvolver sobre alguns dos escritores mais importantes, dos poetas da viragem do século, como Vyacheslav Ivanov, Andrei Biely, Alexander Blok, todos eles profundamente influenciados pelo pensamento e pela obra de Wagner em si mesma, numa altura em que, evidentemente, as preocupações já são outras, não tanto as preocupações sociais, políticas, características das décadas anteriores, mas uma visão muito mais mística, se quisermos, ainda que não de todo dissociada de uma ideia do teatro como arte da participação das massas, nomeadamente do caso do Ivanov, que está muito próximo de um certo Nietzsche, das origens da tragédia, e que invoca muitas vezes a figura de Wagner dentro dessa perspectiva, dessa ideia de uma música como ele diz, a alma da purificação dionisíaca. Sob a sua música estremecemos com as reverberações dos antigos ritos orgiásticos. Ela profetiza o futuro dionisíaco da nossa cultura. E também a ideia de que o verdadeiro simbolismo deve reconciliar o poeta e a multidão numa grandiosa arte popular. O tempo da alienação está a passar, nós seguimos pelo caminho do símbolo em direção ao mito. A grande arte é a arte mitopoética. E eu queria concluir, porque o tempo já vai muito avançado, com a figura de compositor que, em minha opinião, talvez melhor corresponda a este projeto de uma ideia de arte total, como arte, como síntese, como expressão da totalidade e também com toda uma conotação mística de êxtase realizada a partir da música, a partir do espetáculo. Scriabin esteve muito próximo de Ivanov em determinada altura.
Portanto, muitas das suas ideias eram partilhadas pelos poetas, pelos autores simbolistas da época, e parece-me a mim que é um bom exemplo para concluirmos o nosso percurso de hoje, porque se trata de um compositor, evidentemente, muito ligado a este imaginário simbolista, um tanto propenso ao misticismo, aos misticismos, mas também é uma nova exploração da ideia de totalidade da obra de arte, ou da obra de arte como totalidade, realizada no caso da obra que tem por título Prometeu, através de uma confluência entre o som e, neste caso, a luz. Como sabem, esta obra não é uma ópera, é uma obra para uma instrumental, uma obra orquestral, para uma grande orquestra, e Scriabin concebeu esta obra de uma forma surpreendente, incluindo uma parte do que ele chama para um instrumento que deveria projetar luzes de diferentes cores durante a execução da obra. E há aqui um episódio muito interessante que eu não vou ter tempo de explorar em detalhe, que é a confluência entre Scriabin e Schoenberg na altura por ocasião do movimento que se chamou o Blauer Reiter, na Alemanha. Há um encontro muito interessante e muito curioso entre estas duas figuras em torno de propósitos não idênticos, mas comparáveis. Segundo o Sabaneyev, um dos principais comentadores da obra de Scriabin, teria chegado a hora da reunificação de todas as artes separadas. Esta ideia já formulada de forma vaga, diz ele, por Wagner, é hoje muito mais claramente compreendida por Scriabin. Todas as artes, cada uma das quais atingiu um enorme desenvolvimento, devem, reunidas numa única obra, transmitir a atmosfera de uma exaltação tão titânica que a mesma deve incondicionalmente dar lugar a um autêntico êxtase, uma autêntica visão de planos mais elevados. E é precisamente esse êxtase que o Scriabin pretende provocar sobre o ouvinte, através desta obra, Prometeu, o Poema do Fogo e outros projetos que ele não chega verdadeiramente a concluir. Eu só queria lembrar aqui, muito rapidamente, para as pessoas mais interessadas nestas coisas, isto é, aqui do lado direito, a redução para 2 pianos da partitura do Prometeu, o início. Isto que está assinalado aqui dentro dos círculos vermelhos é nada mais, nada menos do que o acorde tristão transposto, sobre o qual o Scriabin constrói um acorde ainda mais complexo, que alguns autores chamam o acorde místico, e que é a sonoridade que atravessa todo o Prometeu, de uma ponta à outra, e que não é mais do que uma espécie de acorde tristão elevado a uma potência N. E gostaria de, enfim, concluir com um excerto precisamente do Prometeu. Tem havido várias tentativas de realização cênica desta partitura. Há muitas dúvidas sobre exatamente como é que o Scriabin queria realizar esta confluência de som e cor e luz. Esta é uma tentativa recente, bastante interessante, de 2010, realizada por uma investigadora norte-americana, a partir da qual existe este registro que podem ver com mais detalhe na internet, no YouTube. Eu vou mostrar apenas um excerto muito breve. Logo que o consiga fazer.
Bom, atingimos, portanto, um patamar que tem qualquer coisa de apocalíptico e, ao mesmo tempo, de messiânico nesta reinterpretação de certos aspectos da proposta wagneriana da overdade total, aqui, naturalmente, já transformada e transposta para um contexto substancialmente diferente. Não admira que, para alguns intelectuais russos, justamente deste período crítico que se segue à Primeira Guerra Mundial, vejam em Scriabin, por exemplo, um arauto da Revolução, como é o caso do Lunacharsky, que, como sabem, foi depois da Revolução Bolchevique, assumiu as funções de comissário da Instrução, que era mais ou menos o equivalente do ministro da Cultura, o primeiro do novo regime saído da Revolução, e é muito interessante que Scriabin, numa primeira fase, seja visto ainda nessa época como um precursor, um arauto da Revolução, também do ponto de vista da Revolução Social e Política. E é precisamente com esta imagem que eu gostaria de terminar, que, contrariamente às aparências, não é uma imagem da Revolução Russa de 1917, mas sim da sua reconstituição num daqueles espetáculos que se tornaram depois uma especialidade do período pós-revolucionário de recriação de episódios da história russa, sobretudo da história recente, neste caso da própria Revolução de Outubro, portanto uma reinvenção teatral da Revolução de Outubro e que, em muitos aspectos, parece corresponder a um momento de cumprimento de um certo ciclo que, evidentemente, tem pontes e tem relações históricas interessantes e complexas com o pensamento wagneriano da arte e da revolução, da arte ao serviço da revolução ao serviço da arte, e toda esta rede muito complexa de cruzamentos entre o pensamento wagneriano e a sua apropriação e a sua elaboração no contexto da cultura russa pré-revolucionária, de que vos tentei mostrar em termos muito rápidos e mesmo assim já ocupando muito do vosso tempo nesta palestra. Portanto, agradeço muito a vossa presença, a vossa paciência. É um agradecimento enorme e aprendemos imenso e, sobretudo, queria sublinhar, de facto, a abrangência em todas as áreas da pintura, da literatura, do teatro, o que foi fascinante. Muito obrigado. Muito obrigada. Fico contente que tenham gostado, naturalmente. E, bom, temos também outras oportunidades. Temos também vários cumprimentos para si por escrito. E agradecimentos. Obrigado Até a todos. uma próxima oportunidade. Um grande beijinho e obrigado. Obrigado, igualmente. Fiquem bem todos e até breve. Até breve. Foi um prazer.